Você consegue lembrar de uma época em que não estava cansada? Não. Eu também não consigo lembrar por você. Mas a demora para responder já diz tudo. Tem um cansaço que não passa com fim de semana, que não passa com férias, que não passa com aquela semana inteira dormindo 10 horas que você prometeu para si mesma e nunca tirou, e mesmo que tivesse tirado, alguma coisa diz que não ia adiantar. Esse cansaço não é falta de sono, é falta de você. Não a você produtiva, a você eficiente, a você que resolve, que entrega, que aparece, que está disponível, que dá conta. Essa ainda está de pé, exausta, mas de pé, porque cair não é opção quando tem tanta coisa esperando. A outra você, a que existia antes de existir para todo mundo, a que tinha vontades que não precisavam ser justificadas, a que descansava sem culpa, a que ria sem estar monitorando se estava rindo na hora certa. Essa sumiu faz tempo. E o mais assustador é que você mal percebeu quando foi. Burnout não aparece de uma vez. Isso seria até gentil. Você sentiria, nomearia, tomaria alguma providência. Ele aparece como um acúmulo, como aquela torneira que pinga devagar, 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 até o dia que você olha para o balde e ele transbordou e você nem sabe dizer quando foi que encheu. Começou com as noites mal dormidas que viraram rotina, com os fins de semana que viraram extensão da semana, com o descanso que virou culpa, porque descansar quando tem tanto para fazer parece privilégio que você ainda não ganhou. E em algum momento, sem data, sem aviso, sem aquele momento dramático que justificaria o tamanho do estrago, cansada deixou de ser um estado e virou uma identidade. Alguém pergunta como você tá. Você responde cansada. Não como reclamação, como fato. Como quem diz que tem olhos castanhos ou que não gosta de coentro. É só como as coisas são. Você nem percebe mais o absurdo disso. E o pior, as pessoas ao redor também não percebem, porque você continua funcionando, continua entregando, continua sorrindo nas horas certas. Por fora, tudo parece normal. E isso faz com que ninguém pergunte 2 vezes. Ninguém insiste, ninguém enxerga o que você está carregando, porque você ficou boa demais em esconder o peso. Existe uma especificidade no burnout feminino que raramente é nomeada com honestidade. Não é só o trabalho, nunca é só o trabalho. É o trabalho, mais a casa, mais os filhos, mais o relacionamento, mais a amiga em crise, mais a mãe que liga toda semana, mais a aparência que precisa ser mantida, mais a saúde que precisa ser cuidada, mais o desenvolvimento pessoal que precisa acontecer, porque parar de crescer também não é opção. E em cima de tudo isso, a performance de que tá tudo bem. Porque mulher que reclama é fraca, mulher que pede ajuda é dramática, mulher que para é irresponsável. Então você segue, com um sorriso que custa cada vez mais caro e uma competência que todo mundo admira e que você mesma já não consegue mais sentir orgulho, porque por dentro sabe que está no limite e que o limite foi cruzado faz tempo. O aplauso de fora não chega onde dói. O corpo tenta avisar, sempre tenta. Primeiro em sussurro, aquela irritabilidade sem causa, aquela dificuldade de concentrar, aquela sensação de estar presente em corpo e ausente em tudo mais. Pequenos sinais que você ignora, porque tem reunião daqui a pouco e não dá para entrar em colapso agora. Depois em voz mais alta, insônia mesmo exausta, choro sem motivo identificável, aquela apatia que transforma coisas que você amava em obrigações que você arrasta. E então vem o grito, que pode ser físico, pode ser emocional, pode ser aquele dia em que você simplesmente não consegue levantar da cama e seu corpo decide por você o que sua cabeça se recusava a aceitar. Seu corpo não entrou em colapso por fraqueza, não. Entrou em greve por sobrevivência. Existe uma diferença e ela importa. A parte mais perversa do burnout feminino não é o cansaço. Cansaço você já aprendeu a carregar. Virou especialista nisso, aliás. É a culpa que vem junto. E ela é criativa.
Culpa de não estar dando conta, culpa de estar irritada com as pessoas que ama sem motivo aparente, culpa de não ter energia para ser a versão de você que todo mundo está acostumado, como se a versão exausta fosse uma impostora que não devia estar ali. Culpa de precisar de ajuda, culpa de descansar, culpa até de ter burnout, como se chegar aqui fosse prova de fraqueza e não resultado matemático de anos fazendo mais do que um ser humano consegue sustentar sem quebrar. Você não chegou aqui porque é fraca, chegou porque nunca parou. E nunca parar foi aplaudido por tanto tempo que você confundiu com virtude. Mulher que não para é forte. Mulher forte não pede ajuda. Mulher que não pede ajuda resolve sozinha. Mulher que resolve sozinha tá sempre bem. Esse círculo tem um nome. Chama armadilha. Você entrou nela achando que era a medalha. E todo mundo ao redor ficou feliz que você tivesse entrado. Porque uma mulher que carrega tudo sozinha é muito conveniente para todo mundo. Menos para ela. E tem um momento, silencioso, sem testemunha, em que você precisa decidir se vai continuar sendo conveniente ou vai começar a ser honesta. Honesta sobre o que consegue, honesta sobre o que não aguenta mais, honesta sobre o fato de que estar bem não é um luxo que você vai conquistar algum dia, é uma necessidade que você está adiando faz tempo demais. E ninguém vai te entregar a saída dessa armadilha. Não vem de fora, não vem de reconhecimento, não vem do dia em que alguém finalmente percebeu o quanto você faz e te agradecer. Esse dia pode nunca chegar, e esperar por ele é mais uma forma de continuar presa. Não existe solução de fim de semana para isso. Seu corpo já testou essa teoria várias vezes e chegou sempre na mesma conclusão. Uma noite de sono não desfaz anos de acúmulo. Um dia de spa não devolve o que foi gasto em meses de performance constante. E aquela semana de férias que você finalmente tirou e passou metade respondendo mensagem com o celular embaixo do travesseiro e a outra metade com culpa de não estar sendo produtiva. Essa não conta. Desculpa. O que existe é mais simples e mais difícil do que qualquer técnica de bem-estar que você já viu em carrossel do Instagram. É parar de tratar descanso como recompensa por produtividade. Como se você precisasse merecer existir sem entregar nada em troca. Como se o direito de parar fosse conquistado. E a lista nunca termina. Então o descanso nunca chega, então você segue. Então a lista cresce. Você não precisa merecer descanso. Você precisa de descanso porque é humana, não porque foi eficiente o suficiente para ganhar essa permissão. Muda em decisões pequenas e pouco glamurosas, de deixar uma coisa para amanhã sem transformar isso em julgamento pessoal, de dizer não sem construir um dossiê de justificativas para apresentar para quem perguntou, de sentar sem fazer nada e aguentar o desconforto de não estar sendo útil para ninguém por 10 minutos. O que vai parecer eternidade nas primeiras vezes. E tudo bem. Muda também em perceber que você não precisa se recuperar sozinha, da mesma forma que você se destruiu sozinha. Pedir ajuda não é sinal de que você falhou. É sinal de que você finalmente está levando a sério o que está acontecendo. E levar a sério não é dramaturgia. É o mínimo de respeito que você merece de si mesma. Cansada? Pode continuar sendo o que você é hoje. Mas não precisa ser o que você é para sempre. Descansa, rainha. Ansiedade também é só energia sem trono. Ainda.